ao vivo e a cores. Boa noite, galerinha. Alô, você que nos assiste pelas ondas do Canal Educação, pela plataforma. Você que está em casa, balangando na rede, de boa na lagoa, aqui com a tia Claudene fazendo a interpretação na forma de Libras para todo o Piauí. Guaribas, alô Guaribas, lá da Serra das Confusões, rapaz, que agora está fazendo a estrada por dentro, para dar até lá na região de Corrente e vai ficar espetaculoso, né? Sou tio Flávio Coelho, nós vamos começar hoje uma narrativa sobre o processo da independência tupiniquim, a independência do Brasil. Para não chegar lá no 7 de setembro direto, galerinha, ó, eu vou primeiro levar você para as Europa, vamos primeiro lá na Europa, ver o cenário que estava se sucedendo no continente europeu, para poder trazer para cá, né? Olha aí, ó. Na Europa você tinha disputas entre essas duas potências, um tal de Napoleão Bonaparte decretou o bloqueio continental, proibindo que os países europeus comercializassem com a Inglaterra. Ele queria quebrar os ingleses. Só que Portugal dependia dos ingleses e desobedeceu ao bloqueio, porque Portugal dependia há muito tempo das bugigangas que vinham da Inglaterra. Então a França fez um acordo com a Espanha, as tropas francesas atravessaram por dentro da Espanha, invadiram Portugal para derrubar o rei Dom João. Só que o Dom João espertamente fez um acordo com os ingleses, pegou os panos de bunda e fugiu com o auxílio dos ingleses para o filé mignon, para a colônia mais próspera que havia de todo o Império Português. E a colônia mais próspera era nós. Então a família real de Portugal, a corte lisboeta, vai se instalar no Brasil, velho. Olha aí a ameaça do Napoleão. Ou o bloqueio continental, ou a invasão. Aí o Dom João Mala disse, posso pensar só mais uma semana? E nessa semana ele fugiu para o Brasil, claro. Por que para o Brasil? Notadamente eu coloquei assim, ó. Porque o Brasil era a parte mais rica de Portugal. Era a melhor parte de Portugal. Olha o tanto de riqueza que nós tínhamos. Então, se o rei perder lá, ele perde a parte mais pobre de todo o Império Português, que era o próprio território de Portugal. A ideia, eu vou salvar o Império, a minha coroa, o meu trono e a minha cabeça. Mesmo que eu deixe Portugal à deriva. E ele deixou Portugal à deriva. Notadamente, para os ingleses ajudar o Dom João a vir para cá em segurança, ele teve que fazer acordos que foram extremamente convidativos aos interesses ingleses, benéficos aos interesses ingleses. De boa? Mas, no geral, a corte de Lisboa muda para os trópicos. Ora, e vai provocar mudanças aqui também. Não tem como você estar recebendo a grande nobreza de Portugal, o alto clero, o rei, a família imperial, a família real portuguesa, e não resultar em transformações aqui no Brasil também, claro. Perfeitinho? Tá aí a chegada do Dom João, tá aqui o Dom João numa missa, aqui a Carlota Joaquina, a esposa dele, a bichinha era feia mesmo, desse jeito aí, ó. Eita, rapaz. Tá aí a ideia da chegada da família real, trazendo um bocado de bugiganga de mercadoria. A corte de Lisboa passa a se instalar no Brasil. E a primeira medida do Dom João, quando pisou no Brasil, ainda lá em Salvador, antes de chegar no Rio, ó. Decreto de abertura dos portos às nações amigas, a Inglaterra. No Piauiês, vai permitir que agora o Brasil possa comercializar com outros, os ingleses. De novo, com outros, os ingleses. E a mãe do Dom João, que era a Dona Maria I, tinha baixado um decreto chamado Alvará de 1785. Na verdade, ele proibiu o Brasil de ter manufaturas. O Dom João está revogando, está estimulando que nós possamos ter nossas próprias manufaturas. Vai demorar, mas a ideia era essa. Criou o Banco do Brasil,
a Casa da Moeda, então o dinheiro agora vai ser fabricado aqui e não mais lá no Reino de Portugal. E aumentou a relação com a Inglaterra, porque depois de abrir os portos, ele fez um acordo dizendo: olha, ingleses, nós somos amiguinhos, nós somos muito amigos, muito amiguinhos. Inclusive, vocês vão pagar bem pouquinho de imposto quando vocês vierem trazer as mercadorias para vender no Brasil. Aí os ingleses disseram: Dom João, I love you, Dom João. É claro, com certeza. Então, acabou o pacto colonial. Lembre que antes a gente era proibido de comercializar com outro que não fosse Portugal. Mas agora não precisa mais. O Brasil pode vender para os Estados Unidos, para os países amigos de Portugal. Acabou o pacto. Então, esse é o primeiro tópico, caridade, de início da nossa independência, que na realidade começou uma certa liberdade comercial, haja vista que nós não éramos mais obrigados a fazer comércio só com Portugal. Então, antes da independência política, vamos dizer, iniciou uma independência econômica em relação a Portugal. E é por isso que você vê uma crescente, depois da chegada da família real, de navios estrangeiros. Antes era proibido, mas agora vai ser permitido. Permitido, tia. O que é que a gente vai trazer da Inglaterra? Olha, bugigangas, olha aí o tanto aí, ó. Olha o tanto aí, ó. Nada disso era fabricado no Brasil e nem em Portugal. Então, esses produtos vinham de onde? Da Revolução Industrial Inglesa. Do Parque Industrial Inglês. Do Parque Industrial Inglês. Do Parque Industrial Inglês. De boa? Vou passar a presença de navios de bandeira britânicas e de produtos britânicos vai abarrotar os portos do Brasil, primeiro do Rio de Janeiro. Aí o Dom João se instalou no Rio, o Rio agora é o centro, é a corte, Jardim Botânico do Rio de Janeiro, melhorou o porto, construiu um bocado de escola que nós não tínhamos, olha o tanto aí, olha. A biblioteca de lá veio para cá, o Dom João gostava de teatro e de igreja, viu? Construiu o Museu Nacional, mas no geral você tem que interpretar o Dom João está buscando transformar o Rio de Janeiro numa cidade com aspectos nitidamente europeus. Ou seja, europeizar o Rio, civilizar o Rio. Daí algumas das construções do Dom João, ainda hoje no Rio de Janeiro. Ainda hoje no Rio. Olha aí, ó. Fundou o Banco do Brasil, Academia Militar, Fábrica de Pólvora, Jardim Botânico, Academia de Belas Artes, de Medicina, Escola de Medicina, os Correios ligando o Rio às outras capitanias, o Museu Real, a imprensa, permitindo que agora fosse feito jornais made in Brasil, fábricas de tecidos, o Teatro São João. Então, algumas medidas do Dom João que vão ajudar a modernizar o Rio, mas, no geral, vão buscar transformar o Rio de Janeiro numa cidade com aspectos europeus. Numa cidade com aspectos europeus. De boa? Vou passar para poder chegar na parte mais importante. Está aí a famosa sessão do beijamão, o Dom João aqui, que era de origem divina. Está aí algumas das obras do Dom João, alguns melhoramentos. Está aí mais melhoramentos no Rio. Olha o chafarizinho que o Dom João construiu. Olha essa imagem da época e olha ele atualmente. Ah, papai, igualzinho, né? Igualzinho. Mais imagens. O Dom João queria copiar o rei francês. O Dom João queria copiar o rei François. O rei François. Aí é o famoso Jardim Botânico. Na realidade é uma floresta urbana, civilizada, onde você pode ir de tarde, sem ameaça de animais peçonhentos, onças,
índios e etc. Havia isso? Havia. Olha, a imprensa, o jornal passou a ser feito no Rio. Aí era a Quinta da Boa Vista, que depois vai se transformar no Museu Imperial, esse que sofreu um incêndio recente. Algumas medidas do Dom João passaram, de certa forma, a melhorar um pouco o cenário da cidade do Rio e do Brasil. Então, coloquei aqui, ó. Teve a famosa missão artística francesa e austríaca. Vai fundar, o Jacquin de Le Breton vai fundar a Escola de Ciências, Artes e Ofícios, para poder os caras fazer esses desenhinhos aí, ó. Tirei esses fotos, viu? A Academia Real de Desenho, Pintura e Arquitetura. Vai ser uma influência sobremaneira dos franceses, que estão implantando no Brasil, iniciando o neoclassicismo, em substituição ao barroco, que nós vimos lá do Aleijadinho, lembra da semana passada? Aí o grande destaque aqui é o Jean-Baptiste Debré. Essa imagem que você vê aí é do meu amigo Debré. Alguns elementos muito importantes feitos à época pelos membros da missão artística francesa, que hoje são alvo de estudos. A iconografia, as imagens, para a gente conhecer um pouquinho de como era o cotidiano do Rio de Janeiro, vamos botar assim, 200 anos atrás. Tá, imagens, massa. Na política externa, o Dom João vai meio que reagir aos eventos que ocorreram na Europa. Olha. Se as tropas francesas invadiram Portugal, ele decidiu invadir a Guiana Francesa. Foi por pouco tempo, mas invadiu. E depois ele vai buscar ocupar o território que era da Espanha, a Cisplatina. Lembrar que a Espanha era aliada da França e permitiu que as tropas francesas passassem por dentro do território de La François. De boa? Tem autor que diz, o Dom João queria montar um império na América do Sul e se tornar um rei, um imperador dos trópicos. Era mais ou menos verdade, viu? Tá aí algumas áreas anexadas pelo Dom João. Primeiro a Guiana Francesa, as tropas de Belém do Pará anexaram a Guiana Francesa, depois vão ser devolvidos. E também o território lá ao sul, deixa eu botar o território ao sul, ó, que foi a província Cisplatina. Saindo do Rio de Janeiro, anexou o território da Cisplatina, que hoje é o Uruguai, né? Hoje é o Uruguai. Perfeito? O Dom João queria ser rei de um mega império. Aí, o Napoleão Bonaparte caiu na Europa. O rei que havia feito com que o Dom João fugisse de Portugal, caiu do cavalo, foi derrubado. Os países vencedores se organizaram na cidade de Viena, na Áustria, e disseram: as fronteiras europeias devem voltar àquilo que era antes do Napoleão. Beleza. Os reis que foram destronados devem voltar às suas poltronas. Beleza. E as famílias dinásticas devem voltar às suas casas. O Dom João estava muito longe de Portugal. O Dom João não queria voltar para Portugal. Ele era muito mais querido aqui e reconhecido aqui do que lá. Até porque lá, galerinha, o Dom João passou a ser visto como um rei fujão, covarde, que abandonou o país à própria sorte. Ele queria voltar para lá? Queria era nada, velho. Então ele vai ficar aqui. E ele vai fazer o quê? Ele vai ficar aqui, ó. Então, nesse cenário, o meu amigo Dom João vai elevar o Brasil à categoria de Reino Unido. Agora você chamava Reino Unido de Portugal, Algarve e Brasil. Os mesmos direitos que tinham os portugueses de lá, tinham os portugueses de cá. Nós não éramos mais colonos. Nós éramos súditos. Nós agora éramos súditos do rei de Portugal. Com um detalhe, a sede do Reino Unido não era Lisboa, era o Rio. E no Rio estava o rei, a corte, os impostos, os ministros. Ixi Maria! Os portugueses de lá estão odiando, mas os portugueses que estão no Rio estão amando. Por acaso, 2 anos depois, a Dona Maria I morreu.
céu, ó vida, ó azar. A bichinha morreu no Rio de Janeiro. Já estava velha, né? E o Dom João deveria voltar para ser coroado lá, Elísio Martins. Ele disse, eu vou é nada. Se eu voltar para lá, os caras não vão deixar eu vir de volta, não. E aí a coroação do Dom João VI no Rio de Janeiro, velho. Então, eu já lhe disse que nós ganhamos uma certa liberdade comercial. Foi com o decreto de abertura dos portos. Agora nós estamos ganhando uma importância política, porque o Brasil passa a ser mais importante que Portugal. O rei mora aqui, velho. A corte está aqui, os ministros estão aqui. E eles lá estão indignados. Então essa brincadeira a gente diz que é uma inversão brasileira. Haja vista que agora quem manda somos nós. E quem obedece são eles. Então veja que a nossa independência está ocorrendo devagarinho. Primeiro a liberdade comercial, agora nós, numa inversão de valores, passamos a ter uma importância muito maior do que Lisboa, do que Portugal. Tanto que o rei foi coroado e morava no Brasil e não lá. Eita, rapaz! Olha, não precisa nem dizer que os portugueses de lá estão indignados. Os portugueses de lá estavam indignados com essas medidas do Dom João. Se eles pudessem, eles davam fatality no Dom João. Meu rei, deixa R$1 aí, meu amigo Rafa, R$1 na tela. Ok, povo. Ok, galera. Vou passar aqui, ó. Olha o Dom João sendo coroado no Brasil, olha. Olha a aclamação de Dom João VI no Rio de Janeiro, sendo coroado, claro. Lembrar que ele era rei de Portugal, Algarve e Brasil. Só que a sede do reino de Portugal não era mais Lisboa, era o Rio. Perfeito? Nesse cenário aí, parece que o Dom João vivia uma espécie de lua de mel com nós, né? Só que vai começar um pesadelo da gestão dele. Vai começar um pesadelo da gestão do Dom João. Começou no Pernambuco, que vai ter um movimento rebelde, revolucionário, separatista e liberal. Virgem Maria, rebelde, revolucionário, separatista e liberal. Meu Deus do céu. Isso tudo, velho. Deixa eu botar aqui, ó. O nome é Revolução Pernambucana de 17. Na verdade, nós já tínhamos tido 2 outros movimentos com a ideia de romper com Portugal. Tinha sido a Inconfidência Mineira, a Conjuração Baiana e agora a Revolução Pernambucana.
Um cenário de crise da economia do Nordeste, estou colocando aqui as motivações, e isso resulta em críticas, em peleja. Não aceitar os impostos e o poder da corte no Rio. Por exemplo, nós temos um imposto no Pernambuco pela iluminação pública do Rio, quando no Recife não havia iluminação pública. Velho. Era de indignar, não era não? E aí a galerinha do Pernambuco era muito politizada, olha. Eles eram politizados principalmente influenciados pelas ideias iluministas e pelo exemplo da independência dos Estados Unidos. Virgem nossa! Eles disseram, nós vamos copiar os Estados Unidos também. E aí, olha, no seminário de Olinda se discutia as ideias liberais. Nas lojas maçônicas falava em patriotismo e ideias liberais. Uma sociedade secreta do Recife era o Areópago de Ipangé. Lá também se discutia as ideias liberais. E nós tínhamos padres liberais, anti-absolutistas, contra o rei absolutista. Quem é o rei absolutista? O rei de Portugal, Algarve e Brasil, o Dom João VI, que agora morava onde? Na terra Tupiniquim, no Brasil, no Rio. De boa? Deixa R$1 aí na tela, por favor. Chama Revolução Pernambucana, a Revolução dos Padres, viu? Olha aí, ó. O padre João Ribeiro é um homem muito instruído, ele não tem fortuna, ele é muito filósofo. Nutrido com a leitura dos filósofos antigos e modernos, os iluministas, ele só respira pela liberdade, isso mais por amor dela do que por ambição. Arrastado pela leitura das obras de Condorcet, testemunha a mais alta confiança no progresso do espírito humano. A sua imagem ia mais depressa do que o seu século e, sobretudo, adiantava-se muito ainda de seus compatriotas. É um francês fazendo análise de um dos padres envolvidos na chamada Revolução Pernambucana. Paga-se no Pernambuco o imposto para a iluminação pública do Rio, quando no Recife não tinha, velho. Era absurdo, os pernambucanos estão indignados. E nesse cenário, o próprio padre João Ribeiro, o Frei Caneca, o padre Miguel Joaquim, olha, lá no Recife tem a refinaria Abreu e Lima, olha aí, Abreu e Lima, José Inácio Abreu e Lima. E comerciantes e proprietários de terra disseram, nós não aceitamos. Esses abusos do rei de Portugal lá no Rio, nós não aceitamos. E resolveram fazer o quê? Um movimento revolucionário, romper com Portugal, o Rio, o rei está no Rio, proclamar uma república ao modelo federativo, como nos Estados Unidos, decretaram a lei orgânica garantindo a soberania popular, a divisão em 3 poderes, a crença na liberdade de expressão e na igualdade de todos perante a lei. Ah, papai! É um movimento revolucionário, galerinha. Revolucionário. E lá, durante o movimento revolucionário, eles vão tomar o poder por 75 dias.
acendeu-se um sentimento anti-lusitano. Fora, pés de chumbo, galegos, marinheiros. Eram os portugueses. Eram os portugueses. Era a denominação, era a alcunha, era o apelido dos portugueses. É, velho. Então você está vendo aí que é um sentimento nacionalista, nativista, revolucionário, separatista, republicano. É tudo isso junto e mais um pouco, viu? A Revolução dos Padres. De novo, a Revolução dos Padres. Deixa R$1 na tela aí, meu rei. Deixa R$1 na tela, por favor. Vou passar, galerinha. Vou passar. Povo. Olha, essa vai ser das revoltas separatistas a única que saiu do papel, viu, galerinha? É a única que sai do papel. Tio, mas só foram por 75 dias. Beleza. Mas as outras que nem do papel não saiu, só ficaram planejando, maquinando. É. Tomaram o poder, tomaram o Palácio de Governo no Recife, viu? Estabeleceram uma espécie de governo provisório, extinguindo os impostos de Porto Cali, do Rio de Janeiro, garantindo a tolerância religiosa e a bandeira mais bonita que tem no Brasil, não querendo desprezar a bandeira do Piauí, mas das bandeiras estaduais mais lindas, é a bandeira do Pernambuco, da Revolução Pernambucana. Ela vinha falando em liberdade de expressão, de opinião, liberdade religiosa, e estava montando um governo republicano, copiando o céu-ar. É, velho. Hoje, professor, mas Portugal não era uma monarquia? Era. E eu estou lhe dizendo que nós estamos tendo um movimento que tinha a pretensão de proclamar uma república. Eu coloquei uma curiosidade aqui, ó, importante, ó. José Martiniano de Alencar vai ser depois deputado, vai ser senador e vai ser o pai do famoso José de Alencar. É aquele mesmo da obra Iracema? É ele mesmo. Oi, tia Iracema. É ele mesmo, velho. É ele mesmo. O grande monstro da literatura, do romantismo de origem cearense. E a família do José de Alencar, a Bárbara de Alencar, a avó do José de Alencar, participou da Revolução Pernambucana. Foi presa, inclusive, né? Aí o Dom João vai reprimir brutalmente, velho. Ele vai mandar o trio elétrico, zabumba, triângulo e pandeiro. Não, é tropa, arma e munição. Fatality! Fatality! Olha aí, ó, fatality! As tropas vêm para reprimir duramente. Esses nortistas, com sentimentos separatistas, liberais, eu não aceito. Absurdo! E mandou as tropas ir lá dar um fatality no Nordeste. De boa? Tá aí o cenário da famosa Revolução Pernambucana de 17. Revolução Pernambucana de 17. Deixa R$1 na tela, meu amigo. R$1.
Ok, ok, ok. Podemos, povo! Alô, povo, 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 aqui com a presença do mestre Adriano, opa, já aqui na sala. Mago da geografia, quase um mago de aço, viu? Mago da geografia. Mentira que ele não é magro. Ele é barrigudinho. Papai. Olha, eu vou lhe dizer uma punição imputada pelo Dom João ao Pernambuco. Ele fez o Pernambuco perder o território das Alagoas. Bem aqui, ó. Bem aqui, ó. Tá vendo o território das Alagoas, ó? Pertencia à capitania do Pernambuco. Agora, só lembranças. Só lembranças. Vou passar a imagem. Aí, galerinha, a Revolução do Pô, ou a Revolução Pernambucana foi no Brasil. Então, essa o Dom João pôde e conseguiu conter. De novo, pôde e conseguiu conter. Mas, meu amigo, uma revolução ou uma revolta lá em Portugal, aí era mais complexo você reprimir, velho. Era mais complexo você conter. E lá em Portugal vai ter a Revolução Liberal do Porto. Por quê? Porque eles estão passando por peleja. Porque eles estão indignados que o rei veio para cá já faz um bocado de tempo e podia voltar para lá. E o Dom João não queria. Mas Portugal, olha, vivia uma situação deprimente se comparado com o que era antes. E era governada por um inglês. Absurdo, os portugueses de lá estão indignados, indignation. E fizeram a revolução, expulsando os ingleses, exigindo o retorno da família real que estava no Brasil, vão acabar com o absolutismo lá em Portugal, porque eles vão limitar o poder do rei. Velho. Portugal vai ter uma constituição, um conjunto de leis válido para toda a sociedade, inclusive para o rei. Nossa. A situação do Dom João não era bacana, velho. Mas, a galerinha de lá queria que o Brasil voltasse a ser colônia. Como assim, tio? Queria fazer com que o Brasil voltasse a ser submisso a eles, obediente a eles, pagar impostos, obedecer às leis que vinham lá de Lisboa. Isso quer dizer que o Rio vai deixar de ser a sede, porque Lisbona vai voltar a ser. Então a gente costuma dizer que é uma revolução que tem um caráter liberal para Portugal, burguesa para Portugal, mas ela quer que a gente volte a ser colônia. Galerinha, nós não vamos aceitar. Então esse aí é o cenário de acelerar a nossa independência. Repetindo, de acelerar a nossa independência. Notadamente, nós não vamos querer voltar a fazer comércio só com o país. E muito menos ser completamente obedientes a eles. Ora, é só uma questão de time. E em 2 anos depois dessa revolução veio o 7 de setembro. De novo, 2 anos depois de os portugueses se revoltarem lá, nós nos revoltamos cá e fizemos a independência. Então, vou acelerar, olha. Pegar a canetinha. Tá aí, o Dom João tá voltando para lá. Vai embora. Quem lembra da narrativa, a Carlota Joaquina, quando subiu no navio, ela odiava o Brasil mesmo. Ela, dessa tierra desgraçada, eu não levo nem o pó. Vai-te embora, salta-moita. Vai-te embora, travanca. E ela foi-se embora. Mas o Dom João e companhia. Só que o Dom João deixou quem? O Dom Pedro. O Dom João deixou o Dom Pedro, o futuro Dom Pedro I. As imposições das cortes de Lisboa, queria voltar ao Brasil à condição de colônia, vão começar a limitar os poderes do Dom Pedro, e o Dom Pedro, nesse cenário, vai ganhar apoio das elites brasileiras. E é nesse cenário que o Dom Pedro vai dizer, se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, estou pronto, diga ao povo que eu vou ficar aqui nesse lugar,
Eu vou levar você pra morar comigo. E o Dom João disse, eu vou ficar aqui é que é bom, tem praia, tem riquezas. Eu vou ficar aqui, para ser rei aqui. Depois ele baixa um decreto dizendo, as leis de Portugal só valem no Brasil se eu der o meu ok. Se eu der o meu, cumpra-se. Se eu não der o meu ok, não vale. Expulsou umas tropas portuguesas que haviam no Rio e convocou um deputado para poder elaborar uma constituição para o Brasil. Nós vamos ver isso daí depois, viu? Nós vamos ter uma aula a complementar essa temática. Até que veio 7 de setembro, independência ou morte, que é o grito do Ipiranga. Mas a gente faz a independência sem a massa regueira, sem o povo, sem a massa. Olha a imagem aí, ó. Olha o grito do Ipiranga. Cadê o povo? Cadê o povo? Cadê o povo? Não tinha. Nós fizemos a independência, mas sem povo. De boa? Que é a temática que nós vamos puxar para a próxima aula, na próxima semana, trazendo para as lutas da independência lá na terra Tupiniquim, aqui do lado, ó. Mili, ó. Mili, ó. Campo Maior. Os heróis do Genipapo, da famosa Batalha do Genipapo em Campo Maior, que é um complemento dessa nossa independência. Então está iniciando bem aí o governo do meu amigo Petros I. E você vai ver a narrativa na próxima semana, que são as lutas pela independência do Piauí e a importância do Piauí nesse cenário da independência do Brasil, na famosa Batalha do Genipapo. De boa? Estou encerrando aqui minha aulinha. Lembrar que a gente tem uma parte 2, que é absolutismo. Hoje nós vamos fazer um cenário do que é absolutismo na aula de aprofundamento, para você ver que Portugal era um Estado absolutista e quando o Brasil nascer independente, nós vamos ter um verniz absolutista. Então, para isso, a gente vai conceituar absolutismo na aula no quarto horário. De boa? Um cheirinho na caixa do oi, a gente volta mais tarde.